Fala aí, tudo bem com você? Bem-vindo à Semana do Aprendiz, tá? Então hoje eu vou passar para você novamente tudo que eu vou te ensinar aqui nessa semana, todo o conteúdo que eu vou passar para você. Esse conteúdo, muitas pessoas eles cobram muito caro por esse conteúdo. Eu mesmo, quando comecei lá atrás, eu paguei muito caro, mais de R$ 3.000 em apenas um curso. Eu fiz vários cursos, mais ou menos nesse valor aí. Então, esse conteúdo aqui eu não poderia, de maneira nenhuma, estar entregando para vocês gratuitamente no meu canal. Mas eu não tô nem aí com ninguém, tá? Esse canal aqui é meu, então eu faço o que eu quiser. Se eu quiser colocar conteúdo que era para ser pago gratuito, não tem problema. Eu não estou preocupado com isso. A única coisa que eu estou preocupado é te ajudar. Como eu já estive no seu lugar, você que está começando, que vê tantos conteúdos aí no YouTube, fica meio perdido com tantos conteúdos. Então eu vou te entregar aqui um conteúdo que na verdade vai ser uma base para você, porque aconteceu isso comigo. No começo eu fiquei muito perdido. Eu fiz vários cursos, porém o que eu precisava saber era sobre o alicerce do day trade, o alicerce da bolsa de valores. Por exemplo, como se movimenta os preços, como que funciona um gráfico, um candle. Então, isso ninguém me passou no começo. Então, por isso que você precisa conhecer a estrutura por trás da bolsa. Você precisa conhecer o alicerce, porque não tem como você construir uma casa sem alicerce. Você vai chegar uma hora, antes de chegar no teto, essa casa pode desabar. Então, às vezes, é isso que está acontecendo com você. Você está vendo muita coisa, tá? E você não consegue progredir, você já sabe muita coisa na Bolsa de Valores. Por quê? Você precisa conhecer a base, a estrutura de tudo. Então, é isso que eu vou passar aqui nessa semana do aprendiz para você, tá? Então, eu vou falar aqui o que a gente vai aprender. Primeiramente, eu vou falar sobre a profissão day trade. Depois, nós vamos falar sobre especulação. É isso mesmo, quem trabalha com day trade é, na verdade, um especulador do mercado. É como se você comprasse algo para vender, comprasse mais barato para vender mais caro, como qualquer outra coisa, tá? Vamos falar sobre gráfico, como que funciona o gráfico. Vou também te ensinar como que funciona os candles. Também vamos falar como que movimenta o preço, o que faz movimentar o preço na bolsa de valores. Vou também te passar um setup, uma estratégia gratuita, isso mesmo, uma estratégia muito simples, porém muito assertiva. Aqui na bolsa, na verdade, é assim, ó, quanto menos é mais, menos é mais. Então lembre disso, menos é mais. Eu vou te passar uma estratégia simples, você vai ver que é bem simples e ela é muito assertiva. Vou te falar também como pensam os grandes players, os big players. Porque é muito importante, porque são os biggest players que faz aquelas boletadas bilionárias e fazem o preço andar. Agredir ou pendurar uma ordem. Eu sei que você que às vezes já opera, mas ainda não está consistente, muitas vezes você tem dúvida. Eu vou agredir a mercado ou pendurar uma ordem de compra ou venda? Você, eu vou te falar que existe momento para você boletar e momentos para você agredir ou compra ou venda e momentos para você pendurar uma ordem. Eu vou falar sobre isso aqui e vou te explicar. E aí depois você vai saber o que fazer na hora de entrar numa operação. O que olhar antes de operar? Vou te passar aqui uma dica muito importante, importantíssima. Na hora que você for fazer a operação, na hora que você sentar na frente do computador, eu vou te dar uma dica aqui que vai mudar tudo tudo na hora de você operar. Então, isso vai te ajudar muito, tá? Então, toda vez que você sentar para fazer uma operação, antes de você clicar e entrar na operação, você vai fazer essa leitura, tá? Eu vou dar essa dica para você fazer esse tipo de leitura e você vai se dar muito bem com isso. E por último, eu vou te passar um controle de risco, tá? Um controle de risco, mas não vou te ensinar um controle de risco travado, não. Eu vou te falar, vou te ensinar o que é controle de risco e você vai fazer o seu controle de risco. Galera, tudo isso aqui que eu te falei, todo esse conteúdo aqui, esse pacote de conteúdo, está incluso nessa semana do aprendiz. É isso mesmo, totalmente gratuito. Toda essa informação eu vou te dar de graça aqui no canal.
Para quê? Para você se tornar uma pessoa diferente. Então, a partir dessa semana, na Semana do Aprendiz, você vai operar diferente, pode ter certeza. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Jonathan Souza. Vou te passar uma prévia da minha história, porque minha história dá para escrever um livro. Isso mesmo, já fiz tanta coisa na minha vida que dá para escrever um livro. Já até passei fome na minha infância, vim de uma família bem pobre e já montei empresa, cheguei lá em cima, muito além do que eu imaginava que eu ia chegar, e acabei quebrando, né? Justamente por alguns motivos de gerenciamento de risco, talvez, né? E então, assim, resumindo, já fiz muita coisa, já morei fora, morei em Portugal, morei nos Estados Unidos. E eu nunca gostei de trabalhar assim com carteira assinada, eu trabalhei pouco tempo com carteira assinada, com CLT, e eu nunca gostei de alguma coisa que me prendesse. Se você falasse assim, todos os lugares que eu trabalhei, se o patrão chegasse e falasse assim, ó, você pode escolher, ou você vai ganhar comissão, ou você ganha salário. Eu sempre escolhi a comissão, sempre renda variável. Eu nunca gostei de salário, de renda, de renda fixa, nunca gostei. Nunca gostei de nada travado. Então eu sempre quis correr atrás, fazer a minha grana. Sempre quis fazer o meu dinheiro, sempre quis gerar lucro, sempre quis. Então, assim, acabou caindo. O mercado financeiro caiu assim, como uma luva para mim. Por quê? Porque é tudo que eu queria. O mercado financeiro depende de mim para trabalhar. Eu não tenho horário, eu que faço meu horário, eu que faço meu salário. Ele não tem limite de salário, tá? Não tem teto. Então, isso é muito, muito bacana. Você pode fazer o lucro que você quiser, tá? Na Bolsa de Valores. Então, hoje eu vivo de mercado. Eu faço o lucro que eu quero. A minha renda, ela não tem teto. Então, hoje eu estou ganhando um X e amanhã eu posso estar ganhando muito mais. E daqui 2, 3 anos eu vou estar ganhando muito, muito mais. Então, assim, não tem limite. Vai de cada um. Na verdade, quando eu conheci o mercado, foi o meu irmão que me convidou para uma palestra e eu já tinha visto, eu já morei nos Estados Unidos, eu vi a galera tinha essa profissão lá de day trade, aqui ainda na época não se falava muito, né? Mas depois que eu fui convidado para essa palestra, eu acabei caindo de cabeça e passando noites e noites estudando, tá? Atravessando noites e noites em claro, estudando dia e noite, dia após dia. Eu mergulhei, tá? Então, quando eu mergulhei nesse assunto, mercado financeiro, day trade, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e faço até mesmo sem me pagar. Se eu não tivesse lucro nenhum, como eu já, assim, no começo, né, eu já estou há mais de 4 anos, assim, profissionalmente eu estou há pouco tempo, né? Há um pouco mais de um ano eu estou profissionalmente trabalhando como day trade. Há um ano eu estou obtendo lucro como day trade. E isso vem crescendo a cada dia. Cada dia que passa, cada mês, eu consigo fazer um pouco mais, eu consigo melhorar os meus ganhos. E hoje eu já consigo viver da Bolsa de Valores do day trade. Então eu trabalho na Bolsa, no day trade, como se fosse uma empresa. Como eu já tive várias empresas, e acabaram não dando certo. Então, assim, hoje eu tenho o day trade como uma empresa. Isso aqui é uma empresa e eu sou o único funcionário dessa empresa. Então, eu faço o gerenciamento de risco como eu nunca fiz, tá? É bom, assim, a gente abrir um parente aqui que o day trade é como se fosse uma empresa. É como se fosse uma empresa, por quê? Porque você vai pagar, quando você começar a obter lucro, você vai pagar os seus DARF. Você precisa ter um gerenciamento de risco como se fosse uma empresa. Você precisa trabalhar com a conta separada, tá? Você às vezes nem precisa até abrir conta, né, separada. Você pode usar a mesma conta, a corretora, né, como se fosse a conta da empresa, tá? Então, enfim, isso que foi uma coisa que casou. Que hoje eu trabalho como se fosse uma empresa, porém só eu, depende de mim, eu ligo meu computador, eu que faço os meus trades,
meu ganho aqui, tá? Então, assim, para mim foi muito, assim, muito bom, mudou minha vida completamente. Hoje eu sou outra pessoa, tá? Do que eu era antes da bolsa. Hoje eu me falo que eu sou outra pessoa porque eu tive que mudar, assim, muitas coisas também. Além de tudo, de todos esses estudos que a gente faz, de a gente estudar a bolsa, ter a necessidade de ter um gerenciamento de risco, a gente precisa, a gente precisa mudar o nosso jeito de como pessoa, tá? Tirando assim a questão de bolsa de valores, você vai ver isso ao decorrer do seu aprendizado, como aconteceu comigo, eu tive que mudar alguns hábitos meus. Você acaba tendo hábitos para melhor, né? Não para pior. Você precisa melhorar os seus hábitos. Você precisa entender muitas coisas que você... Por exemplo, alguns paradigmas que eu tive que dar um jeito de parar, dar um jeito de não ter mais esses paradigmas. Então, eu acabei lendo muito livro sobre isso nessa área, a questão emocional, tá? Porque isso é o que eu falo, que assim, ao decorrer desse aprendizado, da semana do aprendiz, eu vou te passar algumas coisas nesse sentido, a questão emocional, porque é muito importante a questão emocional. O emocional, ele te pega muito, tá? Às vezes você tem a técnica, você tem o gerenciamento de risco, você sabe operar, só que o seu emocional vai te dar uma rasteira, ele vai te quebrar. Então, o que você precisa entender? Que tem que estar tudo alinhado. O seu emocional, o seu gerenciamento de risco, a sua estratégia, tem que estar tudo alinhado, tá? E o que a gente vai fazer essa semana é aprender a estrutura do mercado, o alicerce, tá? Então, depois que você tem o alicerce, depois que você tem a estratégia, gerenciamento de risco e o emocional, tudo alinhado, aí sim você está preparado para operar o mercado, para ser um day trade, tá certo? Mas isso vai depender de cada um, tá? Comigo foi um tempo que eu tive que correr atrás, tá? Um tempo para isso acontecer, tá? É como qualquer outra profissão. E uma dica que eu dou para você muito importante é que você, antes de você terminar esse curso, desse aprendiz, esse curso gratuito que eu estou te dando aqui no canal, você precisa já imaginar que você já é um trader profissional. Que você já é um trader profissional. Por quê? Isso aconteceu comigo. Eu lá atrás, eu já me imaginava. Eu já comecei a já mentalizar aquilo que eu queria. Então, isso é uma coisa que me mudou muito, que eu aprendi muito antes do mercado financeiro, porque foi o que me ajudou também. Foi que eu mentalizei, eu como trader, mentalizei os meus ganhos na bolsa. Tá? E isso foi acontecendo. Porque quando você mentaliza, tá? E começa a mudar as coisas ao teu redor. Você começa você, na verdade, a gente tem um poder disso. Não sei se você já leu o livro, mas eu leio esse livro, já li, Quem Pensa Enriquece. Então, esse foi um livro também que me ajudou muito, porque eu comecei a imaginar eu como trader, eu fazendo meus lucros e eu vivendo. Eu imaginei eu vivendo de bolsa de valores. Então, isso foi acontecendo, porque eu fui criando a realidade em volta de mim só com o meu pensamento. E as coisas foram se materializando. E com isso, logicamente, eu fui estudando, eu fui me dedicando, eu fui praticando. E aí, tudo foi mudando. Então, como isso me ajudou, eu quero que você também faça isso. Mentalize, tá? Pense, já imagine você, coisas positivas, você já conseguindo. Quando você estiver treinando, já imagine aquele valor, aquele lucro já aparecendo na sua tela. Então você precisa fazer esse exercício do emocional também. Você sempre positivo, sentou no computador, já pense coisas boas, pense já no finalização que você já está com lucro, tá? Então isso vai ajudar muito. Então já pense que você é um vitorioso. Eu fiz esse curso justamente para isso, para te ajudar que tudo que aconteceu comigo lá atrás
que eu fiquei perdido. Até nesses cursos que eu paguei aí mais de 3 mil reais, faltava alguma coisa. Eu quero que você já se imagine a partir de agora que você é um trader consistente, tá certo? Vamos combinar assim então? E para isso que eu tô aqui, para te ajudar a isso acontecer. Então vamos embora lá para a luta. Te espero você na próxima aula e não tem como dar errado para quem faz até dar certo, beleza? Forte abraço, até a próxima aula. Valeu, fui!